Deus te abençoe nessa hora. É o evangelista Andrés Aguiar falando contigo para meditar uma palavra nesse momento que vai tocar o teu coração, tenho certeza, porque tudo que está na palavra de Deus é dirigido a você. Lembro que nessa leitura de hoje, um homem foi trazido diante de Jesus a uma casa onde ele ministrava, porém estava lotada, não havia como entrar pela porta. Então os homens que traziam esse enfermo subiram ao telhado, retiraram a cobertura daquele telhado e foram descendo aquele homem numa maca, amarrado em cordas, até a presença de Jesus ali onde ele ministrava, e a atenção de todos parou. Já não ouviam o que Jesus falava, já olhavam para o telhado, vendo aquela cena, e o homem descendo pouco a pouco até chegar diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, disse: tenha fé, tenha bom ânimo. E aquele homem parou para prestar atenção ao que Jesus dizia, porque até então ele só olhava a multidão que ali se encontrava, assustado com tudo isso. Não é uma forma natural de se chegar a alguma pessoa. Você não vai até o médico carregado por vários, é trazido desde o telhado por cordas. Não é normal. Então o homem estava tomado com a situação de um medo, quem sabe um espanto, o que estão fazendo comigo? Mas o certo é que ele precisava estar diante de Jesus, como você precisa estar diante de Jesus. De uma forma ou de outra, vindo pessoalmente, buscando por vontade própria ou trazido por outras pessoas que estarão te ajudando. Porque às vezes aquilo que foge da tua vontade, e você sendo meio que forçado, porque a Bíblia diz: forçai-os a entrar. E sendo meio que forçado, você está recebendo um favor. Porque de outra forma você não viria. Quem sabe você se espanta com o que eu estou falando e você diga: mas então é necessário buscar mesmo a Deus através de Jesus Cristo. É isso. Quando clamardes, dizei Pai, disse Jesus. Então você tem que buscar a Deus em nome de Jesus. E todos aqueles que estavam ali olhavam o que faria Jesus naquela hora. E Jesus, olhando para o homem, disse: tenha bom ânimo. Foi a primeira palavra: tenha bom ânimo. Jesus percebeu que em seu coração havia um desânimo. E quando há desânimo na vida da pessoa que vem a Jesus, mesmo vindo a Jesus, a chance de receber um milagre é mínima. É minimizada pela falta de ânimo. E muitas vidas estão assim. Vão à oração, vão à igreja, vão buscar ao Senhor, mas crendo que nada daquilo que estão buscando vai acontecer. É uma fé negativa. E a fé negativa também funciona. Mas não funciona para o bem. Funciona para as coisas ruins. E quando você lê o livro de Jó, ele disse em determinado momento, depois de ter passado por a tempestade que ele passou, ele disse: o que temia me aconteceu. Então isso que ele temia era a fé negativa. Ele temia que acontecessem coisas ruins e ele estava preocupado com isso. E ele pronunciava essas palavras, sempre mostrando aos outros que havia uma preocupação em relação às coisas ruins que não queria que acontecessem, porém que ele temia. E isto já é como prever. Ele estava prevendo. Ele estava colocando fé naquilo, inconsciente, porém estava colocando. O que temia me aconteceu. Se não temesse, não lhe aconteceria. É uma lógica. Então, quando nós estamos com a nossa preocupação em outras coisas, deixamos de colocar a nossa fé no Senhor Jesus. E assim sendo, abrimos uma porta para que se infiltrem por ali setas do inimigo, coisas que vão estar trabalhando exatamente naquilo que nós estamos autorizando, pelo temor, pelo medo, pela falta de confiança. Porque o medo, nesse caso, é falta de confiança. E quando você deixa de confiar na palavra de Deus, se quebra o elo da bênção, da promessa, se quebra. Então você tem direitos, porém não pode usá-lo porque você quebrou.
Não tema, não tenha esse medo. Perdão, despreocupe-se dessas coisas. Creia no Senhor. Porque não importa o lugar onde você estiver, se é numa maca trazido por 4, mas está diante de Jesus. E diante de Jesus as chances de você ter uma resposta são muito grandes. Depende da sua fé. Então, nesta manhã, para nós aqui, que Deus tem para a tua vida é muito grande, mas você tem que crer. Que Deus tem, pode ser através desse cântico que vamos cantar agora, mas você deve esperar em Deus, deve confiar nele, deve depositar nele a sua confiança. E aquele homem olhando para Jesus que dizia não temas, então passou a prestar atenção. E à medida que Jesus ia falando, ele depositou nele a confiança. E Jesus finalmente disse, levanta-te. E o homem se levantou. Eu já tenho visto isso algumas vezes. Eu ministrando em alguns lugares, na hora da oração, já vi paralíticos se levantar, já vi pessoas doentes serem curadas, muitas. Porque estão prestando atenção, porque estão dedicadas ali, estão dedicando o seu tempo a Deus, ou tentando ouvir aquilo que há de melhor, para receberem em si aquilo que há de promessa. E Ele tem muitas promessas ao teu favor. Então, mesmo que você estiver no pó, como estava esse homem, que teve que ser trazido por outros, porque sozinho não podia chegar, nesta hora eu estou te colocando diante de Jesus, diante de Deus, diante do Espírito Santo. Creia, deixa Ele agir. Porque a situação pode mudar se você crer, deixa Ele agir. A fé move montanhas, então não moverá o teu problema, a tua situação, a tua adversidade, a tua dificuldade. Te abençoe através desse cântico. Eu sei que é grande a prova, mas não deves desanimar. As lutas são tão terríveis e ameaçam sem cessar. Aumente sua esperança e creia, mesmo sem enxergar. Mantenha em Cristo a confiança, a luta acaba, você verá. Te levantarás do pó, insiste, Deus ouvirá. Passaste o mar vermelho, apenas falta o Jordão. Te levantarás do pó, sim, é só mais um passo a dar. Com fé conquiste a vitória, confessando ela virá. O inimigo se levanta para tentar invadir a tua esperança e tirar de você a única corda que está segurando para te levar aos pés do Senhor. Mas você não deve se preocupar com aquilo que o inimigo lança. E mesmo que a luta aumente, você deve aumentar a sua confiança. O inimigo tenta tuas armas neutralizar, deixar-te à mercê das setas e te ataca sem cessar. Lembre que a autoridade temos contra todo mal. Creia, Deus é contigo, suas promessas não falharão. Te levantarás do pó, insiste, Deus ouvirá. Passaste o mar vermelho, apenas falta o Jordão. Te levantarás do pó, sim, é só mais um passo a dar. Com fé conquiste a vitória,
confessando ela virá. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando você insiste, quando você não desanima, quando não toma em conta os ataques do inimigo e as lutas que são muito grandes? Deus envia um anjo. O anjo do Senhor acampa ao teu redor para te guardar e te livrar. Deus envia esse anjo com armas especiais, com soluções especiais, mas você deve estar firme. Apesar de tudo, apesar da tempestade, estar firme. O anjo foi enviado em teu favor a lutar. A glória desceu, agora ela vai te abençoar. Já mudei o seu semblante, sorri esperando em fé. Veja-se triunfante, a vitória é pra você. Te levantarás do pó, insiste, Deus ouvirá. Passaste o mar vermelho, apenas falta o Jordão. Te levantarás do pó, sim, é só mais um passo dar. Com fé conquiste a vitória, confessando ela virá. Te levantarás do pó, insiste, Deus ouvirá. Passaste o mar vermelho, apenas falta o Jordão. Te levantarás do pó, sim, é só mais um passo dar. Com fé conquiste a vitória, confessando ela virá. Com fé conquiste a vitória, confessando ela virá. A vitória é para você. Quando a Bíblia de Deus nos fala sobre aquele vale de ossos secos de Ezequiel 37, uma das palavras mais fortes que ali se encontram é profetiza. E nesta hora eu profetizo sobre a tua vida. Você se levanta do pó. Você já está saindo do pó. Em nome de Jesus, o poder de Deus é contigo. Creia. As promessas de Deus não falham. Que Ele te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Se você quiser ter alguns livros, e-books, nós temos alguns livros virtuais e são vários. Você pode procurar em www.amazon.com.br e ali escolher alguns livros que estão em nome de Andrés Aguiar. Eu tenho certeza que serão um material bom para você bombardear a falta de fé, bombardear o desânimo e crer que Deus vai te transformar e coisas grandes vêm, estão prontas para ti. Deus te abençoe poderosamente.